Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Irmãos e irmãs, eu quero meditar com você hoje, João capítulo 8, versículo de 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Mas fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, que diálogo forte aqui, né? Porque, entenda, para os judeus, eles tinham muito apreço a Moisés, eles tinham muito apreço a Abraão, aos grandes profetas do Antigo Testamento. E para eles, Jesus era mais um profeta. Era mais um. Que até fazia algumas obras boas, tal, mas Jesus não era maior que Abraão. Jesus não era maior que Moisés. E aí nós estamos diante de um grande erro. Então eles encaravam isso como uma blasfêmia. Como pode você se fazer maior do que Abraão? Como pode você se fazer maior do que Moisés? Sendo que a blasfêmia é o contrário. A blasfêmia é o contrário. Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior do que Moisés. E por isso Jesus está dizendo assim. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, porque raramente alguns se convertiam. E aqui Jesus está falando com alguns judeus que haviam se convertido, haviam acreditado nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então imagina aqueles judeus se convertendo, aqueles judeus que acreditavam somente em Moisés, somente em Abraão. Mas de repente eles começam a enxergar, não, esse Jesus é Deus. Jesus é o Messias. E Jesus começa a falar para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão se tornar meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Mas eles disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vos tornareis livres? A gente nunca foi escravo de ninguém. Como assim você vai ser livre? E aí Jesus fala uma coisa impressionante. Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está querendo dizer para eles: olha, vocês precisam entender que vocês são todos pecadores. E eu estou aqui para salvar vocês do pecado de vocês. A maior escravidão que tem é a escravidão do pecado. E vocês estão no pecado. Gente, essa é a maior escravidão a qual Jesus veio nos libertar. Moisés preparou a gente para isso.
Abraão preparou a gente para isso, mas quem de fato me liberta do meu pecado não é Moisés, não é Abraão. Quem liberta do pecado é Jesus Cristo. E isso eles precisam entender, essa é a verdade. Por isso, reconhecendo a verdade, essa verdade vai libertar você. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E aí eles falam, bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós, eu falo que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Abraão não faria o que vocês estão fazendo. Mas agora vocês procuram me matar. A mim que falei a verdade que ouvi junto de Deus. E isto Abraão não fez. Jesus estava fazendo eles entenderem isso. E eles diziam, nós não nascemos do adultério, nós temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam. Eles estão achando que Jesus está desconectado do Antigo Testamento. Eles estão achando que Jesus está desconectado das profecias. Pelo contrário, Abraão, Moisés preparou Jesus. E agora eles não estão entendendo que eles precisam amar Jesus. Irmão e irmã, e por favor, que eu e você entendamos isso. Tudo foi preparado, as Escrituras existem, todas as revelações, para que a gente ame a Jesus Cristo. Que você possa amar Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.